Pronto. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a este momento aqui com o irmão Júnior. Desde já nós agradecemos a ele por prontamente estar aqui, nos trazendo esses estudos sobre escatologia, sobre profecias bíblicas e os sinais dos fins dos tempos. Nós estamos hoje com o quinto estudo, que é a tecnologia da besta, e nós vamos já agora começar. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus status do WhatsApp, né, nos grupos, e de curtir também. Então, nós já vamos iniciar. Eu quero fazer uma oração e em seguida o irmão Júnior tem a palavra. Então, você, irmão, que está aí, feche seus olhos, vamos orar e pedir a Deus por este momento. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço por tu ter me dado, Senhor, ter nos dado este momento para louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Obrigado por o Senhor ter colocado o irmão Júnior aqui, Senhor, em nossas vidas, para que ele nos trouxesse esses estudos e nos mostrasse, Senhor, as realidades da tua Bíblia, nos mostrasse os detalhes descritos, Senhor, ali nas tuas escrituras. Nós te agradecemos porque, graças a isso, nós não vamos ser pegos desprevenidos, meu Deus. Nós vamos estar esperando, Senhor, com alegria, pelos sinais e pela volta do teu Filho Jesus, meu Deus. Te peço, Senhor, abençoe o teu servo, irmão Júnior, que estará trazendo esse estudo a nós, e abençoe, Senhor, esta noite, e as pessoas que estão assistindo também, meu Deus. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir, irmão Júnior. A palavra está com você. Amém. Você já ouviu falar do robô Sofia? É uma das invenções mais avançadas da tecnologia atual. Tem dado o que falar. É conhecida também como robô humanoide. É uma inteligência artificial que tem surpreendido seus criadores. Ela tem esboçado reações que são até inesperadas. Esta é a robô Sofia. Dizem que ela já consegue esboçar cerca de 62 reações, expressões fisionômicas, emoções. Você já ainda vai ouvir falar muito dela. O que é que a robô Sofia está fazendo aqui hoje? Já ensaiou alguns movimentos, dizem que ela anda, ela fala. Ela deu entrevista, e nessa entrevista ela disse uma frase que gelou o coração de todo mundo. Estava lá, uma inteligência artificial sendo entrevistada. Os jornalistas perguntaram para ela várias coisas, falaram até de cinema e tal. Sofia já consegue andar. Conheça a robô que está aprendendo a ser humana. Bom, mas o que chocou a plateia, o jornalista, a imprensa, foi quando ela sorriu e disse a seguinte frase: Ok, I will destroy humans. Ou, ok, eu vou destruir humanos. Como assim? Eu vou destruir humanos? Os projetadores dela ficaram chocados que eles não tinham planejado que ela falasse isso. É claro que a inteligência artificial, ela estava falando coisas de alguma forma por conta própria. Mas por que ela disse isso? Eu vou destruir humanos? Senhoras e senhores, o Ministério Arquivo 7, em parceria com a primeira Igreja Cristã Evangélica de Grajaú, apresenta o nosso seminário sobre profecia bíblica, titulado As 7 Peças do Quebra-Cabeça dos Tempos Finais, apresentando os atores e o palco para a batalha final, de acordo. A gente já estudou 4 peças, a primeira Israel, a segunda Jerusalém, a terceira a besta, a quarta peça, o reino da besta. E no estudo de hoje, conheça a quinta peça desse quebra-cabeça profético dos tempos finais, intitulado A Tecnologia da Besta. A Bíblia deixa bem claro que, antes que Jesus volte,
tem que existir uma tecnologia de destruição em massa. Como assim? Vou apresentar agora 6 previsões sobre uma destruição global que não fazia nenhum sentido na época em que elas foram escritas. Na verdade, durante muitos séculos, elas foram ridicularizadas ou espiritualizadas. Ninguém conseguia acreditar que um dia elas fossem se tornar realidade. Vamos ver alguma delas. Isaías 13, versículo 9, 12, 13. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, para destruir do meio dela os seus pecadores. Farei que os homens sejam mais puros, sim, mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. O contexto aqui em Isaías 13 está falando de uma guerra no Oriente Médio. E nessa guerra, quando os profetas fala das armas do Senhor, o instrumento do Senhor, não significa exatamente que são coisas que o próprio Deus vai agir diretamente, mas que ele pode usar os exércitos humanos. Isaías 13, ele diz que está vindo sobre o monte o Senhor e os instrumentos da sua ira, para destruir toda a terra. Bom, aí Isaías diz a seguinte frase: farei que os homens sejam mais raros do que o ouro. A terra vai se mover do seu lugar. Aí, durante muito tempo, os estudiosos pensavam que isso aqui é apenas uma linguagem poética sobre o poder de Deus. Que na Terra não haveria nenhuma arma capaz de ameaçar a raça humana de extinção. Outra previsão, Zacarias 14, 12. É o contexto dessa profecia. É uma guerra contra Jerusalém no final dos tempos. Zacarias 12 diz que Jerusalém vai se tornar uma preocupação mundial para as nações. Nós já estudamos isso aqui na segunda parte do nosso estudo. E no capítulo 14, ele mostra o retorno do Senhor para salvar Jerusalém. E chama a atenção essa frase bem aqui, no versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Apodrecer-se-á sua carne, estando ele de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhe apodrecerá na boca. Quando você olha o contexto dessa frase, é bem interessante que a Bíblia não fala de destruição das casas, das coisas, só das pessoas. É como se essa praga, de alguma forma, ela vai atingir só a carne humana. Alguém já tinha pensou até num tipo de doença, um tipo de lepra, sei lá. Mas não. Hoje, existem armas criadas pelo homem capazes de fazer isso aqui, de produzir esses mesmos efeitos. Vamos ver daqui a pouco. Outra previsão, Mateus 24, 21, 22. Jesus diz: porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aquele dia não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Jesus fala de uma ameaça tão grande contra a humanidade que, se Deus não tiver misericórdia, ninguém vai escapar. Durante séculos, os estudiosos ficaram imaginando que a ameaça seria tão grande, capaz de provocar a extinção da humanidade, que ninguém se salvaria. Ou Jesus está falando só de forma simbólica? Será que esse salvar aqui é de forma literal? Hoje em dia, podemos acreditar que sim. A previsão, segundo Pedro 3:10. Esta aqui é ainda mais interessante. Pedro escreveu: "Há, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas." Pedro era um simples pescador, semi-alfabeto, mas ele diz uma coisa que é absurda do ponto de vista científico. Ele diz que os elementos vão se dissolver. Ou, no original, a palavra dissolver aqui está desamarrar. No original grego, a mesma palavra, o mesmo verbo que Jesus usou em relação a Lázaro quando ele estava no sepulcro, quando Jesus ressuscitou Lázaro e disse depois para os homens: desatem ele. A mesma palavra, desatar, o mesmo verbo,
Pedro usa bem aqui, a palavra traduzida como dissolver. A palavra que Pedro usa, elementos, ela é usada no texto grego para se referir aos elementos atômicos ou químicos ou aos átomos, elemento da natureza. É fato que durante séculos o átomo, que é o elemento que constitui, tudo é formado de átomo, era uma crença comum, quase dogmática, de que os átomos não podiam ser divididos ou desamarrados. É tão tal que a palavra átomo, ela significa não divisível. Hoje sabemos que isso foi um grande erro. Os átomos podem ser divididos, podem ser desamarrados, e é complicado, e é terrível quando eles são desamarrados. Os átomos hoje não são mais considerados a menor partícula da matéria, tem muita coisa dentro deles, os prótons, os elétrons, e etc. De forma que a própria palavra átomo, ela está errada. Porque os átomos, a palavra átomo significa aquilo que não pode ser dividido, e ele pode ser dividido. E Pedro está dizendo bem aqui que os átomos serão divididos. Daqui a pouco você vai entender como. Quinta previsão. Apocalipse 9, do versículo 13 em diante, fala de uma destruição tão grande que vai matar a terça parte da humanidade. E essa destruição vai acontecer em 1 hora. A Bíblia diz que existem 4 anjos responsáveis, aguardando a hora, o dia, o mês e o ano, para provocar uma destruição que vai matar a terça parte da humanidade. Durante séculos, os estudiosos ficaram atônitos com essa previsão. Que destruição é essa tão terrível que em apenas 1 hora pode acabar com a terça parte da humanidade? Embora hoje em dia, somente hoje, nós temos 7 bilhões de pessoas, na época em que a Bíblia, em que Jesus viveu, 2000 anos, ou na época em que foi escrito o Apocalipse, por volta do ano 96 da era cristã, não tinha 1 bilhão de pessoas na Terra. A estimativa era de 200 a 300 milhões de pessoas. 1 bilhão a gente só foi alcançar por volta do século 18, se não me engano. E no século 20, passamos para 4 bilhões, 5 bilhões rapidamente, 6 bilhões, e agora estamos em 7 bilhões, rapidamente. Mas a humanidade demorou muito tempo a alcançar 1 bilhão. O que eu quero dizer com isso? Se mesmo na época em que o Apocalipse foi escrito, que tinha em torno de 200, 300 milhões de pessoas na Terra, se fosse destruída a terça parte, era muita gente. Não existia arma nenhuma capaz de destruir uma cidade em 1 hora. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 18, fala de uma cidade que vai desaparecer em apenas 1 hora. Vai ser destruída. Aqui no capítulo 9, no versículo 14, fala que em apenas 1 hora vai haver uma destruição terrível. Que a terça parte da humanidade vai ser destruída. E ainda deu os elementos aqui. Olha como está bem claro aqui, Apocalipse 9, 18. Isso aqui foi escrito no primeiro século da era cristã. 2000 anos atrás. Veja bem. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Bom, se isto tivesse sido escrito no dia de hoje, era fácil a gente entender. Que a pessoa foi influenciada pela era atômica, nós estamos na era nuclear, onde isso aqui faz todo sentido. Mas lembre, isso aqui foi escrito há 2000 anos. Que arma seria... poderia lançar fogo, fumaça e enxofre e matar a terça parte da humanidade de uma só vez, em 1 hora? Bom, existem muitas previsões na Bíblia parecidas com essa, mas eu quero citar hoje, agora, só essas 6. Essa sexta aqui, Apocalipse 11, 18, diz o seguinte: chegou o tempo de Deus destruir os que destroem a terra. Olha, meus amigos, nunca na história, em 5.000 anos da história do homem, desde os tempos bíblicos, nunca o homem teve condição de destruir a terra. Não havia arma nenhuma de destruir a terra. Qualquer guerra, alguém poderia destruir algumas pessoas da cidade e tal, mas a terra. Mas a expressão que está no original grego aqui, destruir a terra, está se referindo ao planeta. Não é a terra um país, mas o planeta. Aí diz claramente que Deus vai intervir a tempo de destruir aqueles que estão destruindo a terra, ou ameaçando destruir a terra. Nunca na história isso aqui fez sentido, mas hoje faz todo sentido. Então a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus voltar,
a Terra vai estar ameaçada de extinção. A humanidade vai estar ameaçada por terríveis armas de destruição em massa. Há 100 anos isso não era possível. Hoje, chegamos nesse ponto. Mas vejamos como é que isso aconteceu. Me acompanha aqui, para você ter uma ideia, 6 períodos da humanidade, suas guerras e suas armas. Se você olha para um livro de história normal, uma história clássica, a humanidade já passou por várias eras, que podemos classificar por várias formas. Aqui, por exemplo, eu apresento aqui 6 períodos da humanidade, suas guerras e suas armas. Chamada pré-história. Na pré-história, os povos eram tribais, e nas guerras se usava arma como de caça, como arco, flecha, lança. Não tinha condição, na época dessa, de uma ameaça à Terra. Não havia arma nenhuma capaz de destruir a Terra, destruir a terça parte da humanidade de uma hora. Impossível. Depois veio a Antiguidade, segunda época. Como já manipulava o metal, nessa época começaram a aparecer armas forjadas, como espada e armaduras. Ainda assim, era impossível uma ameaça de destruição global ou da Terra. Idade medieval, terceira época. Aos poucos foram surgindo outras variantes de armas, como a clava, faca, lança, machado, arco e flecha, outras variantes disso aí, ou seja, ampliaram os arcos, criaram algumas máquinas que você vê hoje em museus, certo? Capazes de derrubar muros, mas não tinha como destruir uma cidade em apenas uma hora. Quarta época, após a descoberta da pólvora, a pólvora ela foi uma revolução. De acordo com alguns estudiosos, a pólvora foi descoberta ou inventada na China, e a partir daí os homens passaram a inventar armas que pudessem usar a pólvora, como canhão, mosquete, mas nada capaz de destruir a terça parte dos homens em apenas uma hora, com fogo, fumaça e enxofre. Quinta época, houve a Revolução Industrial. Entre o período da Revolução Industrial até a Primeira Guerra Mundial, novas armas foram surgindo, armas de fogo, revólveres, fuzis, metralhadora, tipo essa Gatling, que o pessoal chama, que a gente vê muito em filmes de faroeste, bang bang, velho oeste. Armas que causavam pequenas destruições, mas incapazes de destruir uma cidade, principalmente uma hora. Ainda não foi nessa época. Lembre-se, o Apocalipse ele foi escrito depois da primeira idade, segunda, mas antes da idade da Revolução Industrial. Para deixar bem claro, o Apocalipse foi escrito antes da pólvora ser descoberta, alguns dizem que foi depois, há controvérsia. Bom, o Apocalipse foi escrito antes da Idade Medieval, ou da Idade Média. Depois da Antiguidade. Então, antes da Idade Medieval, quando surgiram essas armas aqui, antes dessas armas aqui, foi escrito o Apocalipse. Ou seja, toda a Bíblia já estava escrita. Aí, meus amigos, chegamos na sexta época. A partir da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a ciência deu um avanço tão grande que o homem foi capaz de criar armas, entendeu? E pronto, chegamos aqui. Arma de destruição em massa. Isso, menos de 100 anos. Não tem nem 100 anos. 80 anos. 70 anos. Hoje, já podemos dizer com todas as letras, já podemos hoje destruir a Terra. Já temos condições de destruir a Terra. Agora sim, já podemos destruir o mundo. Em Lucas 21, 26, Jesus diz outra previsão que faz todo sentido hoje. Ele fala que no final dos tempos os homens vão desfalecer de terror, de medo, de pavor, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus vão ser abalados. Lucas 21 e 26. Ou seja, os céus vão estremecer de tal forma que os homens vão desmaiar de medo. Em nenhuma época da história do passado, isso aqui fazia sentido. Hoje faz. Uma arma nuclear, ela abala os céus.
A gente vê o céu sendo abalado. Isso não era possível antes. Eu achei interessante essa manchete. Isso aqui não foi escrito por digamos, um pastor evangelista. A revista Veja, a revista secular, fez uma reportagem sobre a Segunda Guerra Mundial e colocou essa manchete bem. Já podemos destruir a Terra. Tirada do Apocalipse. Se foi intencional ou não, não sei. Mas o fato é que hoje nós já podemos destruir a Terra. Como diz Apocalipse 11, 18. Chegou o tempo de Deus destruir os que querem destruir a Terra ou que estão destruindo a Terra. Hoje podem fazer isso. Agora faz todo sentido aquela visão de Zacarias. Essa será a praga que vai cair sobre todos aqueles que vão lutar contra Jerusalém. Porque não somente as bombas atômicas, depois foi criada a bomba de hidrogênio, hoje temos a bomba de nêutron. A bomba de nêutron, ela faz esse efeito bem aqui. Ela não destrói casas, coisas. Ela destrói carne, pessoas. Onde tem carne, ela destrói. Ela faz derreter. Como disse Zacarias. Hoje faz todo sentido isso aqui. Zacarias, 500 anos antes de Cristo, ele escreveu isso. Ora, esses caras são muito conhecidos, principalmente esse primeiro aí, Albert Einstein. Hoje eles são considerados como descobridores do segredo da bomba atômica. Mas veja bem, o Einstein não criou a bomba atômica. Ele estudou tanto a ciência que ele descobriu fórmulas que depois foi usada para criar a bomba atômica. Com a teoria dele da relatividade, e aquela famosa fórmula dele, da energia igual a velocidade da luz ao quadrado daquela coisa toda. Usando essa fórmula, os caras criaram a bomba atômica. O Einstein ficou tão chocado com essa invenção que mais tarde, dando uma entrevista, ele disse que tinha feito uma descoberta mais poderosa do que a fórmula que levou à bomba atômica. Mas ele destruiu essa nova descoberta. E aí ele disse o seguinte: eu já fui criminoso da humanidade uma vez, não vou ser segunda vez. Ele ficou muito abalado, porque os homens pegaram a descoberta dele e invertiram para criar a bomba atômica. Esse outro cara aí, nós temos aí o senhor Robert Oppenheimer, outro cientista, que ajudou no projeto Manhattan, que produziu a bomba atômica. Só que, quando eles estavam fazendo os cálculos, eles não imaginavam que a destruição seria tão grande. Eles não pensavam, eles ficaram surpreendidos com aquilo que aconteceu. Veja só. Esse outro cara aqui, outro cientista, Edward Teller, ele descobriu o segredo que mais tarde levaram à criação da bomba de hidrogênio. Pior do que a atômica. Mas o Einstein disse que tinha uma fórmula pior do que essa aqui ainda, mas ele destruiu ela. Incrível, né? Essa frase aqui, eu me tornei a morte, a destruidora de mundos, é uma frase tirada de uma obra da literatura hindu, uma obra de fantasia, e o Bhagavad Gita, é um poema hindu. Bom, mas foi dessa frase que o físico americano Robert Oppenheimer, ele lembrou dela, quando ele viu o efeito da bomba atômica. O primeiro teste foi feito no dia 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, às 5h30 da manhã. O primeiro teste, quando eles explodiram a bomba, que viram o efeito dela, ficaram assombrados. Mas ainda eles não acreditavam que ela fosse capaz de destruir tantas pessoas. Agora, aí, no dia 6 de agosto, recentemente completou mais um aniversário, no dia 6 de agosto de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, para frear a ameaça japonesa, os americanos resolveram testar essa nova arma. Mas até hoje, quem participou do projeto ficou assombrado, traumatizado para sempre. Eles não imaginavam que a destruição seria tão grande. Eles achavam que essa bomba lançada sobre Hiroshima, aquela cidade japonesa, ia causar um estragozinho ali e tal. Ficaram chocados. E uma das frases que entrou para a história foi esta: meu Deus, o que foi que nós fizemos? Eram 8h, 16 minutos e 8 segundos da manhã do dia 6 de agosto de 1945. A interrogação acima foi a primeira reação de um dos do Enola Gay, do Enola Gay, o nome do avião lá, estava voltando isso aí.
após presenciar a devastação produzida pela bomba atômica, jogada sobre uma cidade povoada. Eles apelidaram a bomba de Little Boy, ou pequena criança. Eles não imaginavam o estrago. Alguns relatos antigos dizem que ela explodiu a 600 metros de altura, fez uma bola de fogo de 60 metros de diâmetro, e durante 6 horas, uma interrupção aqui, eu vou voltar aqui, quando essa bomba foi lançada a 600 metros de altura sobre Hiroshima, ela fez uma bola de fogo de 60 metros de diâmetro e causou uma destruição durante 6 horas, matando mais de 66 mil pessoas. Você observou aqui o número 6? 6 de agosto? A bomba lançada a 600 metros de altura, 60 metros de diâmetro, 6 horas de destruição, 6, 6, 6. Na Bíblia, 6 representa o homem, principalmente o homem sem Deus, independente, destruidor. Um dia, se Deus permitir, vamos falar mais sobre esse significado dos números. Mas aqui é só uma curiosidade para você ficar alerta. Pois é, meu Deus, o que foi que nós fizemos? Olha, meus amigos, em 5.000 anos de história, pela cronologia bíblica, porque pela Bíblia, de Adão, fora do paraíso, até agora, nós temos em torno de 7.000 anos de história. De Adão até Abraão, em torno de 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. De Jesus até agora, 2.000 anos. Pela cronologia bíblica, sim. Mesmo que os cientistas dizem que o homem está na Terra há milhões de anos, os artefatos até agora descobertos pelos arqueólogos não passam de 10.000 anos. A maioria dos artefatos, cerâmica, jarros, cidades, eles só conseguem datar de 10.000 anos para cá. Aí dizem como está na Terra há milhões de anos. Bom, o fato é que em 5.000 anos de história, pela cronologia bíblica, a humanidade não conseguiu produzir nenhuma arma de destruição em massa. É um fato. Olha só, em 5.000 anos, nenhuma arma capaz de destruir o planeta. Aqui um resumo aqui da cronologia bíblica. Do ano 1 até o ano 1000, o tempo pré-diluviano. Do ano 1001 até 2000, Noé, época de Noé, Torre de Babel. 2001 a 3000, Abraão, Moisés, reino de Israel. 3001 a 4000, cativeiro na Babilônia. 4001 até o ano 5000, era cristã. 5001 a 6000, até o ano 2000. Ou seja, nesse período todo, de Adão até Jesus, 5.000 anos, a humanidade não conseguiu produzir nenhuma arma de destruição em massa. Mas nos últimos 70 anos, meus amigos, já foi produzido um arsenal, preste bem atenção, nos últimos 70 anos, já foi produzido um arsenal capaz de destruir 40 planetas igual ao nosso. Aqui não é conversa de religioso. São as estimativas da ciência. No final dos anos 90, já existia mais de 500 mil ogivas nucleares na Terra, ou usinas nucleares. Hoje, são milhares de ogivas nucleares. Então, alguém fez uma estimativa há pouco tempo, usando todas as armas nucleares que nós temos aqui hoje na Terra, nós temos capacidade de destruir não só este planeta, mas 40 planetas igual a este. O que a Bíblia diz. Chegou o tempo de destruir os que destroem a Terra. É uma profecia chocante. Nós estamos na época em que tudo está se encaixando. É o tempo propício. Olha, em quase 6.000 anos da história da humanidade, olha aqui as armas de guerra que a humanidade tinha. Em quase 6.000 anos, mas nos últimos 50 anos, olha só. Olha a diferença. 100 anos atrás, isso aí foi muito rápido, uma coisa assim tremenda. Interessante que tudo começou a acontecer mais ou menos na época em que Israel foi restaurado como nação, em 1948. Por aquela época ali. A bomba atômica ela foi criada em 1945. 3 anos depois, Israel. E aí vai. Então, daquela época para cá, dos anos 40 para cá, os eventos ligados à profecia bíblica deram um salto gigantesco. É algo para se pensar. Os incrédulos não têm resposta para isso. O chato disso tudo, o triste,
é que a tecnologia ela tem transformado o homem no diabo mais perigoso. Olha só, Albert Einstein disse o seguinte: a bomba atômica mudou tudo, menos a natureza do homem. E o pior é isso. A Bíblia diz que os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de muitos esfriará. E o chocante disso aqui tudo é o seguinte, que o crescimento da tecnologia hoje, ele é proporcional ao crescimento da maldade humana. Ou seja, o homem está crescendo em tecnologia, em ciência, na mesma proporção que ele está crescendo em maldade. Ou um crescimento desproporcional, ao contrário. Ou seja, a humanidade cresce em tecnologia e conhecimento, na mesma medida e proporção em que decresce em moralidade e amor ao próximo. Preste bem atenção nisso aqui. Isto é o pior de tudo. A humanidade hoje ela é tão inteligente, mas é uma inteligência sem moral. O homem está evoluindo demais mentalmente e está, digamos, desvoluindo, decaindo demais em moralidade. Isso que é o terrível. E no final, onde é que isso vai dar? No final de tudo, quando chegar o tempo do fim, o pior dos homens vai ter à disposição a mais letal das armas. A gente está indo nessa proporção, crescendo em inteligência e decaindo em moralidade. Então vai chegar um momento em que o homem mais inteligente vai ser o pior crápula da Terra, o anticristo. O que é que um cara desse não vai fazer com tanto poder? Mas o dia dele tá marcado. O dele está guardado. Jesus virá e vai colocar ordem nas coisas. Este é um fato. A Bíblia diz sobre o anticristo: grande será o seu poder, mas não de si mesmo. Destruirá terrivelmente e prosperará. Fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos e o povo santo. Quando a Bíblia diz que ele vai destruir terrivelmente, a gente nunca imaginava que chegaria a esse ponto. Tão terrível mesmo. Em Apocalipse, fala o seguinte: adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? A humanidade vai estar tão eufórica com o anticristo que vai pronunciar essa frase bem aqui: quem pode com ele? Quem pode batalhar contra ele? No século passado, qualquer pessoa poderia batalhar contra qualquer pessoa. Hoje em dia, se um homem está no controle de todas as armas nucleares do planeta, quem pode lutar contra ele? Quem? Quem se atreve? Só Jesus de Nazaré. E é por isso que agora faz todo sentido o que Jesus disse. Jesus viu esse tempo onde um homem, o próprio Satanás encarnado, o homem mais malvado de todos os tempos, no controle de todas as armas nucleares do planeta, ameaçando acabar com o mundo. Jesus viu esse tempo. Mas Jesus prometeu: se aquele dia não fossem abreviados, encurtados, ninguém se salvar. Mas por causa dos escolhidos, vão ser abreviados. Ou seja, a Terra vai chegar a um momento de tão grande agonia, tão grande tribulação, que se demorasse mais um pouquinho, ninguém se salvar. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele vai enviar o Salvador na hora certa. Jesus não vai se atrasar nem um segundo. Ele vai chegar na hora certa. Outra frase de Albert Einstein. Olha só. Esta cena bem que chocante, ela é de um filme dos anos 60 que fez muito sucesso. Planeta dos Macacos. É um filme antigo. Me perdoe se eu vou contar o final, mas esse aqui é uma cena final. Depois de muito andar pela terra deserta, um homem chega diante dessa visão bem aqui. Ele pensava que ele tinha ido... são dois astronautas. Eles vão parar num espaço desconhecido. Eles pensam que foi parar em um outro planeta, onde os macacos estão dominando o mundo. Aí, depois de muito andar nesse planeta desconhecido, o que é que ele encontra? A Estátua da Liberdade destruída. Então, o cara se joga no chão de joelho, lamentando, desesperado, e ele diz a seguinte frase:
Seus desgraçados. O que foi que vocês fizeram? O que foi que vocês fizeram? Aí o filme termina. Isso é chocante. Ou seja, ele descobre, ele pensava o tempo todo que ele estava em outro planeta. Descobre que ele estava na Terra depois de um apocalipse. A Terra que foi destruída por armas nucleares. Na época, esse filme ele foi muito usado como alerta para as armas nucleares. Na época, nos anos 60, estava a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que estava no auge. Duas potências nucleares. E essa cena chocou muito. É por isso que, muito tempos atrás, ainda nos anos 40, perguntaram para Albert Einstein que armas a humanidade iria usar na Terceira Guerra Mundial, quando houvesse a Terceira Guerra Mundial. O Einstein disse a seguinte frase chocante: eu não sei quais armas serão usadas na Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta Guerra Mundial vai ser lutada com paus e pedras. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: olha, na Terceira Guerra Mundial vão usar tantas armas terríveis que se alguém escapar, e se houver uma quarta guerra, vão ter que lutar como nos tempos tribais, usando pau e pedra, se alguém escapar. Porque hoje, meus amigos, nós estamos literalmente sobre tonelada de pólvora, de bombas. Nós estamos em cima de um barril que pode explodir a qualquer momento. Graças a Deus, nós temos a esperança da vinda de Jesus a tempo. Porque, eu repito, já temos hoje condições de destruir 40 planetas iguais. É uma confirmação impressionante da profecia bíblica. Bom, antes que Jesus volte, tem que haver na Terra uma tecnologia de destruição em massa. Já temos hoje. E tem mais. Antes que Jesus volte, tem que existir na Terra uma tecnologia para permitir que um homem controle o mundo todo. Observe, em Apocalipse, a Bíblia fala de 3 coisas que há 100 anos era impossível de ser realizado. Vou apresentar para vocês, vou apresentar agora 3 proezas da besta, impossíveis de serem realizadas 100 anos atrás. Primeira, a Bíblia diz e operava grandes sinais, a besta operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Bom, na história, nenhum homem tinha poder de fazer descer fogo do céu, como os profetas do passado. Mas a Bíblia fala que a besta ia fazer cair fogo do céu. Na época, se pensava que aqui seria algum poder sobrenatural. E pode até ser também. Mas hoje, meus amigos, qualquer homem que tenha controle sobre as armas nucleares, ele pode fazer cair fogo do céu. Claro que o poder da besta pode ser muito maior do que isso. Só estou dizendo que hoje, se fosse hoje, um homem já pode fazer cair fogo do céu. Há 30 anos, aliás, há 60, 70 anos, isso não era possível. A segunda coisa que a besta vai fazer, que há 100 anos não era possível. Apocalipse 13, 16 a 17. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse colocado um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa profecia já foi muito debatida, já inventaram muitas histórias sobre isso aqui, mas o fato é que esse texto, ele prova que o anticristo ele vai ter um poder de controlar, se não todo mundo, mas a maior parte da população da Terra. Em todas as épocas da história, nunca houve uma tecnologia que permitisse ao homem controlar as pessoas dessa forma. Mas aqui em Apocalipse fala de uma sociedade que ninguém vai poder negociar, comprar ou vender se não tiver um certo sinal, uma marca. Eu não vou debater hoje que sinal, que marca vai ser essa. Eu estou apenas apontando para a tecnologia. Que qualquer que seja essa marca, hoje nós já temos tecnologia para isso. Acompanhe só algumas manchetes da imprensa, que eu retirei não de vídeo do YouTube, que a gente muitas vezes não sabe nem a fonte, não retirei de blogs sensacionalistas, eu tirei de sites oficiais de tecnologia, de informação. Olha essas manchetes. Celulares identificam rostos e marcam pessoas em redes sociais. Hoje em dia, você está no Facebook, alguém posta uma foto com 100 pessoas, aí o Facebook diz marca você e diz, olha,
existe uma foto onde você possivelmente aparece. Você vai olhar, nem você não se reconhece. Mas está lá na multidão. Mas o Facebook reconheceu. Que coisa, né? Isso tem ajudado muito a polícia a pegar criminosos. Hoje em dia, há muita tecnologia, câmeras espalhadas pelo mundo todo, onde as pessoas estão sendo monitoradas. Deixa eu ler bem aqui atrás, eu saltei aqui, mas olha só. Pare um pouco e imagine o mundo há 100 anos. Existem muitas coisas para lembrar, mas eu gostaria que você pensasse somente na questão da privacidade, há 100 anos. Há 100 anos você poderia fazer qualquer coisa e ninguém jamais ficar sabendo. Há 100 anos você poderia realizar qualquer golpe, cometer qualquer crime, e, dependendo da sua esperteza, ninguém nunca iria desmascará-lo. Há 100 anos, nem o governo municipal sabia da sua existência. Há 100 anos, você poderia mudar de identidade, sumir, desaparecer do mapa. Mas hoje não. Celulares identificam rostos e marcam pessoas em redes sociais. Olha só, em fase de testes, o Aidu comparam imagem, banco de dados pessoal. Sistema deve chegar ao mercado ainda em 2011. 2011. Essa notícia aqui é antiga. 2011. Olha só, uma notícia antiga. Hoje, meu amigo. Neurocientistas criam software que pode decodificar pensamentos. Eu peguei isso aqui de um site de tecnologia. Não foi de um blog sensacionalista. Essa notícia aqui ela é de 2012. Cientistas norte-americanos da Universidade de Berkeley conseguiram desenvolver uma técnica que lê as ondas cerebrais humanas. Peraí, a tecnologia interferindo literalmente em nossos pensamentos? Outra aqui. Cientistas estão perto de reconstruir imagens a partir de pensamentos. Também é uma notícia antiga, 2011. Só para você ter uma ideia. Tem mais. Facebook trabalha em tecnologia para você digitar só com pensamento. Projeto Build 8 também desenvolve ferramenta para os humanos escutarem com a pele. E quando é isso aqui? 2017. Quando eu elaborei esse estudo pela primeira vez. Eu nem fui procurar a notícia de hoje. Só para você ter uma ideia. Certo? Já pensou, você não vai nem precisar mais usar o dedo para digitar? Só com pensamento. Hoje em dia, pelo celular, você já tem a tecnologia que você fala e um bichinho lá ele vai procurando fazer o que você quer. Agora, trabalhar com o pensamento, digitar com o pensamento. Outra aqui, pesquisadores substituem senha por ondas cerebrais. De 2013. A ciência está se intrometendo demais em nossa privacidade, nos nossos pensamentos. MIT desenvolve headset capaz de ouvir a sua mente. Dispositivo converte seus pensamentos em ações. Agora, meus amigos, eu pergunto para você. Imagine. Como é que... Deixa eu me ver aqui um momento aqui. Parece que a internet caiu aqui. Oi. Montanha? Tá ouvindo? Oi. Tô ouvindo. E aí, caiu ou voltou a aparecer? Oi? Voltou. Tá aparecendo Voltou. Agora? Voltou, né? Você lembra exatamente que ponto aí ela caiu? Mais ou menos? Uhum, tá aparecendo. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, bem aqui. Eu já tinha falado... Ela caiu quando? Você tinha mostrado isso aqui? Já tinha falado dessa parte, já? Sobre a detecção... Isso. O celular identifica rosto, marca pessoas. Eu vou continuar a partir daqui, certo? Sim, falou. O senhor falou. Certo. Sim, o senhor falou. Posso continuar a partir daqui, né? Posso continuar a partir daqui? Posso continuar, né? Pode.
Certo. Não sei como é que vai ficar a conexão a partir de... Pelo visto, acho que é a minha internet que está ruim. A gente falando de tecnologia hoje, né? E a tecnologia, a nossa não pode ser usada pelo anticristo, porque ela está muito fraca. Tá tentando sabotar a gente. Mas não. Qualquer coisa, meus amigos, esses estudos aqui estão disponíveis lá pelo site, lá, você vai baixar depois. E dá para entender depois. Bom, então hoje eu vou só citar essa manchete de novo. Celulares identificam rostos e marcam pessoas em redes sociais. Neurocientistas criam software que pode decodificar pensamentos. Absurdo isso. Tenebroso. Cientistas estão perto de reconstruir imagens a partir de pensamentos. Assustador. Facebook trabalha em tecnologia para você digitar só com pensamento. Imagine essa tecnologia na mão de um crápula, como o anticristo. Pesquisadores substituem senha por ondas cerebrais. 20 desenvolvem headset capaz de ouvir a sua mente. Algoritmo de inteligência artificial consegue identificar rostos cobertos. Cara, não adianta nem usar máscara, os algoritmos, eles já vão descobrir isso aqui. Uma reportagem da Veja de 2001, ela alertava para esse período de controle. O tema é: estão de olho em você. Câmeras, satélites, computadores e até um chip implantado sobre a pele compõem a rede global para espionar as pessoas. A novidade é que isso também ajudou a melhorar a vida. Em 2001. Certo? Aí eles falavam isso aqui. Bem que nesse destaque aqui, nessa parte aqui selecionada, numa hipótese mais surpreendente, esse chip ele pode ser implantado sobre a pele de uma pessoa, onde passa a funcionar por um desafio. Aí não tem como não lembrar de Apocalipse 13. Na época, esse chip era chamado de anjo digital, ou digital angel. Pois é. O senhor Reg Whittaker, professor da Universidade de York, em Toronto, Canadá, disse o seguinte, na época, em 2001, sobre essa tecnologia. O mais surpreendente nessa história é que as pessoas estão abrindo mão da sua privacidade voluntariamente. Elas fazem isso em troca de produtos, serviços e segurança, o que torna esse processo irreversível. Aliás, o que torna esse processo irreversível é que ninguém está impondo nada a ninguém. É tudo consensual. As pessoas estão se oferecendo para ser usado como cobaia nessa experiência. Isso faz a gente lembrar de um versículo que foi citado muito na aula passada. Sobre os reis que vão governar o mundo ao lado da besta, diz o seguinte: esses reis têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Nos anos 60, um evangelista, Vimalgo, que fundou uma obra aqui no Brasil sobre profecia bíblica, ele era, parece que, holandês, pregando sobre esse versículo, nos anos 60, ele disse que podia ser que os cientistas fossem criar alguma coisa, a besta ia controlar os pensamentos das pessoas. Mas ele não estava longe de imaginar que hoje a ciência está tentando fazer isso, controlar literalmente nossos pensamentos. Você conhece aquele ditado que diz que uma expressão, um passarinho me contou? Alguém está falando alguma coisa, olha, um passarinho me contou. Eu nunca ouvi alguém dizendo, contando a origem desse provérbio aí. Mas eu suspeito que ele tenha se originado desse versículo bem aqui na Bíblia. Eclesiastes 10:20. Salomão escreveu: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco na tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levaram a voz, e uma criatura alada dará notícia da palavra. Bom, não sei, Eclesiastes não é um livro profético, sobre profecia, mas a Bíblia toda ela é profética. Tem coisa ali que o escritor dizia que acabou virando uma profecia. O que é que Salomão escreve aqui? Literalmente não faz sentido. Ele diz, olha, você não deve falar mal do rei nem em pensamento, nem no mais interior do teu quarto, porque tem umas aves aí do céu que vão levar a tua voz. Bom, talvez daí tenha surgido a expressão, um passarinho me contou. Mas o fato é que hoje tem um bocado de passarinho nos ares aí, contando nossos pensamentos, nossas palavras, os satélites. Há alguns anos, um ministro aqui no Brasil, Rubens Recupero,
não lembro de quem era ministro, não sei se era do Fernando Henrique Cardoso, ele estava dando uma entrevista, na hora do intervalo, ele achava que a câmera estava desligada e começou a falar ali besteira com um jornalista, aquelas conversas que a gente fala, que a gente não fala em público, ele começou a falar com um jornalista. Uma das frases dele foi esta: eu não tenho escrúpulos. Bom, acontece que tinha uma câmera ligada. Aquela câmera jogou a imagem e o áudio via satélite. Aí os satélites, as aves dos céus, espalharam as palavras aí. E o cara teve que pedir demissão naquela época. Hoje, meus amigos, há tantos satélites por aí. Quem sabe uma hora dessa, quantos serviços secretos estão ouvindo a gente, captando o que nós estamos falando aqui, via satélite, CIA, FBI, KGB, Mossad, MI5, sei lá. Então hoje, essas palavras de Salomão, elas são profeticamente atuais. E na época do anticristo, certo? O controle vai ser total. Vai ser muito maior. Muitas aves do céu. Alguém também já interpretou que essas aves aqui podem ser demônios. O que você fala hoje em secreto, o demônio corre, conta para todo mundo. Esse versículo pode ter dupla aplicação. Aplicação espiritual, essas aves podem ser demônios. Tem contexto na Bíblia que as aves são comparadas a demônios, tal, a parábola do semeador. Mas esse versículo também pode ter o seu sentido literal, profético, que no final a coisa vai ser mais surpreendente do que a gente imagina. Aquilo que a gente achava que era só simbólico, hoje está sendo literal. Cientistas dos Estados Unidos e do Japão criam tecnologia capaz de ler pensamentos. Notícia antiga, 2010 e hoje. Bom, primeira proeza da besta, fazer cair fogo do céu. Hoje o homem pode fazer isso. Segunda proeza, controlar as pessoas. Hoje é fácil fazer isso. Terceira proeza da besta, em Apocalipse. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Bom, a humanidade sempre gostou de ídolos, fazer imagem dos seus deuses, mas até hoje a gente não tem conhecimento de alguma cultura do passado que tenha feito uma estátua e feito a estátua falar. Mas a Bíblia fala que a imagem, que a besta vai fazer uma imagem, a segunda besta vai fazer uma imagem para a primeira, e essa imagem vai falar. Talvez seja uma espécie de desafio a Deus, porque no Salmo 115 diz que as imagens, Deus ali zomba dos deuses falsos, das nações, dizendo que as imagens deles não andam, não falam, não tem fôlego. Mas a besta vai fazer a imagem falar. Bom, não sei como vai ser isso exatamente, mas hoje já temos tecnologia de sobra para isso. Olha aqui não são dois irmãos gêmeos. Um aqui é uma máquina. Aqui nós temos uma pessoa de carne e osso e a outra é um androide. Acadêmico japonês cria androide gêmeo. Pois é. É outra notícia antiga. Tóquio. Acadêmico japonês criou um androide à sua própria imagem. Ó, a expressão lá do texto. A sua própria imagem. Eu lembrei logo de Apocalipse. O robô chamado Geminoid retransmite as palavras do dono e um dia poderá estar em sala de reunião representando pessoas ausentes. Eu tenho que estar em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não posso ir, mas eu posso mandar meu robô. Hoje tem gente que está usando já imagens virtuais. Tem outro nome que não estou lembrando agora. Um tipo de imagem. Bom, então imagine um dia você poderá estar sendo representado, um robô, interagindo com outros seres humanos. Acredita Hiroshi Ishiguro, do laboratório ATR, professor da Universidade de Osaka, no Japão. Ainda falando da mesma notícia. Sensores simulam respiração, movimento labiais quase realista e reações normais de seres humanos, como piscadelas. O robô pisca normalmente. O androide também se mostra incomodado quando alguém pressiona o dedo na cara dele. Isso, olha só. Se alguém aponta o dedo na cara dele, ele fica incomodado. Com o controle remoto, ele pode fazer o cientista pode fazer o robô mover o pescoço e as mãos de uma forma mais humana. Isso em 2017. Certo? Em 2017. Voltando aqui para você ver a cara dele direitinho. Esse robô ainda fazia as coisas de forma controlada. Ou seja, o cientista controla ele, dizer o que é que ele podia dizer. Mas, meus amigos, as coisas estão mudando demais, e muito rápido. O que eu falei lá no começo,
a inteligência artificial hoje está muito avançada. Tão avançada que causou medo até o famoso cientista Stephen Hawking. Ele disse uma vez que a inteligência artificial ela pode destruir a humanidade. Ou seja, o homem pode acabar criando uma máquina que vai se voltar contra ele mesmo, como a gente vê em filme de ficção científica. Uma máquina que ela mesmo seja autodependente. Já pensou? Aí, recentemente, como nós lá no começo, temos hoje a robô humanoide Sofia, inteligência artificial, que já faz algumas coisas por conta própria. Os caras estão estudando ela, querem saber até onde ela vai, assim, até o que ela é capaz de fazer. É assustador. E como eu mostrei lá no começo desse estudo, certo? Durante uma entrevista, ela disse, olha, eu vou matar o humano. Depois ela disse que estava brincando. Mas todo mundo ficou assustado. E quer saber do que mais? Robô que fala, se expressa e faz gestos, ou faz ameaças, ganha cidadania saudita. Hoje a Sofia, ela é uma cidadã da Arábia Saudita. Ela foi reconhecida. Ela ganhou um certificado lá. Como assim? Robô Sofia. Tem também que a palavra Sofia quer dizer sabedoria em grego. Em Apocalipse 13, versículo 18, que fala da marca da besta, diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem inteligência calcula o número da besta. É o número de um homem. E esse número é 666. É como se dissesse, aqui está a Sofia. Eu não estou dizendo que a Sofia é a besta. Certo? Não acredito nisso. Eu estou dizendo que hoje nós temos uma tecnologia para a imagem da besta. A Sofia é só uma amostra grátis. Quem faz ideia do que é a besta? Mas hoje nós já temos uma tecnologia para isso. Há 100 anos não tinha isso. Era impossível. Durante a entrevista, ela disse o seguinte, abre aspas, eu vou ajudar os humanos a ter uma vida melhor. Todos nós queremos prevenir um futuro ruim. Você tem lido muito Elon Musk, que é um ricaço lá da África, e assistido muito filme de Hollywood. Não se preocupe. Se você for legal comigo, eu serei legal com você. Trate-me como um sistema de input ou output inteligente. Qual é essa frase? Se você for legal comigo, eu serei legal com você? Então, se você for ilegal comigo, eu posso ser ilegal com você. Apocalipse 13 diz que a imagem da besta vai matar aqueles que não adorarem ela. Sofia já consegue andar. Conheça a robô que está aprendendo a ser humana. E com certeza vai aprender a maldade humana. Robô americano promete destruir a humanidade. Os jornalistas que decidiram entrevistar um novo robô com aparência humana tiveram uma surpresa. A nova obra tecnológica prometeu destruir a humanidade. Ok, I will destroy humans. Eu vou destruir humanos. Essa frase aqui é como se fosse Apocalipse 13 e 15. Para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha, você pode tratar isso tudo como coincidências. Todas essas profecias, você pode dizer, isso aqui tudo são coincidências. Pode ficar acreditando assim. E as coisas vão acontecendo. Até acontecer a maior coincidência de todas. Jesus volta. Destrói o anticristo e reina na terra. E você? De que lado você vai estar? Nós estamos apresentando evidência. Aqui não são historinha que a gente vê em alguns vídeos polêmicos no YouTube. Teoria de conspiração. Estamos apresentando fatos e comparando com a profecia bíblica. Tem muito mais pela frente nos outros estudos. As implicações disso aqui tudo são claras. Depois de tantos anos, a Bíblia foi completada no século I da era cristã, há 2000 anos. Mas só agora, 20 séculos depois, estamos vendo todas as profecias sendo realizadas. A preparação do palco. Bom, chegando aqui ao final, eu vou agora só apresentar aqui alguns capítulos da Enciclopédia Arquivo 7, onde você pode encontrar mais detalhes e se aprofundar nesse tema de hoje. Por exemplo, no capítulo 174 da Enciclopédia Arquivo 7, intitulado Uma Música para a Morte Dançar, parte 1ª, a maldição de Los Alamos. Los Alamos foi o lugar no Novo México que foi testada a primeira bomba nuclear, onde foi elaborada a primeira bomba, em 1945. Esse estudo aqui, eu conto detalhe da bomba e mostro segredos da bomba atômica. O que aconteceu quando o cientista partiu o átomo? Pedro disse, olha, lembra daquela profecia de Pedro? Os elementos vão se partir, vão ser desamarrados. Foi isso que eles fizeram. Eles desamarraram os átomos.
e causa destruição. Pedro, um semi-alfabeto, um pescador da Galileia, dizendo uma profecia que iria mexer até com a ciência. Impressionante. Também nós temos aqui a parte 2, uma música para a morte dançar, parte 2, pior que 24 horas. Aqui eu faço uma analogia. Existe um famoso seriado americano de ação, onde os terroristas estão ameaçando destruir os Estados Unidos com bomba nuclear, e lá a coisa bem agoniada. E eu mostro aquele cenário ali, hoje ele é todo possível, e coincide com a profecia bíblica. Outro capítulo que eu recomendo para você é o capítulo 273, intitulado A Bíblia Mais Atual do que o Jornal de Amanhã. Impressionante, não tem como negar as evidências. Sobre a marca da besta, sobre o número 666-666, um assunto à parte, eu não quis mexer com ele hoje aqui para não bagunçar muito, porque ele é muito complexo, certo? E eu não quero misturar muitas coisas, mas nesse estudo aqui você vai ver muito detalhe sobre a marca da besta. Inclusive teorias polêmicas que têm se levantado hoje. O que é fato, o que é teoria? O signo da serpente. Esse estudo aqui, ele mostra de forma resumida muita profecia do Apocalipse cumprindo hoje, inclusive na área da tecnologia. Os 7 ciclos do Apocalipse. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Bom, meus amigos, se a Bíblia é verdadeira no cumprimento das profecias, então o que ela diz sobre a salvação também deve ser verdade. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A Bíblia diz, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. No final, cada pessoa vai ter que tomar uma decisão. Cristo ou anticristo. Hoje existem 2 caminhos diante de você, a vida e a morte. A escolha é sua. Mas Jesus gostaria muito de passar a eternidade com você. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:4, Deus quer que todos os homens se salvem. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Graças a Deus, amém por esse estudo que o irmão Júnior trouxe a nós. Eu pensei que o senhor fosse falar a respeito daquela polêmica, irmão Júnior, do chip, que é algo sensacionalista, que vão implantar na mão, na testa. Foi uma manchete aí alguns anos atrás. O que eu deixar claro aqui, é que hoje nós temos a tecnologia para a marca da besta, certo? Se fosse hoje, certo? Mas o problema é que tem muitas pessoas que estão fazendo um sensacionalismo demais com o chip. Esse chip aí que é a marca da besta. Olha, para ficar bem claro, se aparecer um chip hoje, como estou dizendo aí, não é a marca da besta ainda. Como é que eu tenho essa certeza? Porque nós temos a seguinte cronologia. A Bíblia diz que primeiro virão os bestas, depois a besta, depois a marca da besta. Como assim? Primeiro o mundo vai se tornar anticristão. Depois vem a besta. Estabelece o reino dela. Só na segunda parte do reino dela que ela implanta a marca. Então não tem como a marca vir antes. Qualquer coisa que vem antes é só uma amostra grátis. Então esse chip que estou falando agora, ele pode ser só uma amostra grátis, não é a marca da besta. Ela tem que vir antes da marca. É isso. Entendi. Foi uma coisa que foi falada bastante, acho que em meados de 2013, 2014. Foi. Acho que eu me lembro dessa notícia. Quando apareceu o chip, todo mundo ficou chocado. Pois é, mas a tecnologia nós já temos, né? E pode ter uma superior a esta ainda. Sim, justamente. Pois é, essa é uma dúvida que eu tinha quando o senhor falou a respeito da tecnologia e chegou na marca, mas o senhor não falou. Eu espero que no final quando terminar esse seminário aqui, lá para a 8ª parte, a gente vai ter um dia, né? Só para debater, e eu espero que a pessoa mande as perguntas e vamos esclarecer muitas coisas, se Deus quiser. Então eu nunca falei aqui para os irmãos, então já aos que estão aqui, eu já quero deixar de já prontos para que
todos saibam, são 7 estudos, hoje foi o quinto, aí faltam mais 2, e aí no 8º encontro, o irmão Júnior, ele deseja que os irmãos tenham algumas perguntas, alguns questionamentos, dúvidas, que caso vocês tenham, para que nós possamos tirar essas dúvidas e fazer um momento de debate. Então, você, meu irmão, vá anotando aí suas dúvidas ao redor à medida que os estudos forem ministrados, e aí nós temos um momento só para tirar as suas dúvidas, tá bom? Lembrando que o site do Irmão Júnior e o link também da enciclopédia está na descrição do vídeo, para que você possa ter acesso, e eu acredito que eu não esqueci de nada, acho que é isso, tá bom? Então, vamos orar, encerrando. Mais uma vez agradeço o irmão Moacir Júnior por ter se prontificado em trazer esses estudos a nós. Então, vamos orar. A você que está aí em casa, feche seus olhos. Vamos orar encerrando este momento. Meu Senhor, Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos proporcionado este momento. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do irmão Júnior, e eu te agradeço por todos quantos estão assistindo aqui a nossa transmissão. Te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estarmos nos preparando, Senhor, com fatos e evidências e com comprovações, Senhor, da tua palavra, de coisas, Senhor, que vão se cumprir, que já se cumpriram e que estão se cumprindo, Senhor. Senhor, prepara-nos, dai-nos, Senhor, mais fé, para que nós estejamos prontos, Senhor, quando o dia mal chegar, Senhor, e nós consigamos vencer o maligno, meu Deus, e que nós possamos escolher, Senhor, a Ti, que nós possamos Te amar, Senhor, acima de todas as coisas, até mesmo das nossas próprias vidas, meu Deus. Então, dai-nos essa força, essa fé, e, Senhor, eu Te agradeço por este momento que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoe a vida do irmão Júnior, que é quem tem trazido, Senhor, esses estudos, quem tem pesquisado, Senhor, com zelo e com afinco durante anos. E, Senhor, eu te peço que Tu abençoe as pessoas que estão assistindo em casa e que todos, Senhor, tenham uma noite de paz na Tua presença, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. Boa noite a todos. Tenham uma ótima noite. Que vocês fiquem com Deus. Até mais.